Estamos ao vivo, vamos iniciar nossa live com o nosso querido Jânio Sales, que está em Goiânia. Mas, primeiramente, eu quero agradecer os meus patrocinadores. Boa noite, ó, o nosso convidado da noite já entrou. E vamos agradecer aos meus queridos patrocinadores, ao meu querido amigo secretário de governo, Jean Eustáquio, Nasser Nacionais Importados, Gleuce Flor de Chita, Mercado do Cristal, HG Autopeças de Caminhões, Lafi Salão, Rei da Cocada, Nega Fashion, Magras, Clínica Sorrisos e Uniaselv. Boa noite a todos vocês que estão aqui nessa live. E já vou convidar, né, o Jânio. Só um minutinho. Se eu não me engano, ele está em Goiânia. Vamos aguardar. Olá, boa Boa noite. noite, tá jóia? Seja bem-vindo. Olha, obrigado demais. Como é que tá? Mas tá boa aí? Tá sim, tá ótima. Jânio, você está em Goiânia? Tô em Goiânia. Você mora e trabalha em Goiânia? Isso, eu moro e trabalho em Goiânia. Sou de Brasília, né? Daí acho que é Ah, pertinho. tá de Sou Brasília. de Brasília, nasci aí, mas moro aqui já tem alguns anos, já acho que 15 anos. Vim pra cá com. Parabéns, primeiramente, pela bela profissão que você tem. Olha, obrigado demais. E Sa- eu falo assim para as pessoas que é uma profissão que deveria ser muito valorizada, porque afinal vocês colocam a vida em risco, né? Para salvar vidas. É isso aí. É, todo dia, né? Seja um risco físico, o nosso emocional, né, que tem que estar dia, o intelectual também que tem que estar preparado. Então é uma dedicação mesmo constante, né? No horário de trabalho e fora também, né? Porque a gente também tem que estar bem fora do trabalho para estar bem aqui dentro, né? Então isso é um risco, mas que vale a pena, é gratificante, né? É Acho que o tempo todo, na verdade, você está correndo risco. o tempo todo. Mas vale a pena, viu? Essa é um algo a mais na vida, né? A gente fazer o que gosta, acho que traz uma alegria maior na nossa vida quando a gente faz isso, né? Quando a gente se doa um pouquinho, trabalha dessa forma, e aí é gratificante, o retorno vem, mesmo que não seja pelos aplausos, né? Acho que Deus vai abençoando a gente no caminho aí. É o mais Uma importante. realização pessoal muito grande, né, Jânio? Isso, a realização profissional. Conta para nós como que foi que você iniciou nessa carreira, de onde surgiu, desde quando você queria ser bombeiro. Fala para nós. Então, na verdade, eu nem sabia que eu queria ser bombeiro, né? Na verdade, acho que a profissão me escolheu. Acho que nunca pensei na minha vida em ser bombeiro antes de ser, né? Eu comecei nessa área de ajudar a pessoa a colocar a minha vida para outras pessoas lá no Exército, né? Então, eu servi o Uhum. Exército entre 9 anos e servi por 8 anos, né? Sou sargento do Exército. E aí eu saí, dei baixa do Exército em 2020, né? Em fevereiro de 2020. Foi logo quando veio a pandemia. E aí eu tinha outros planos para minha vida, né? Quando eu dei baixa, eu tinha o meu pensamento era empreender. Falei, vou sair do exército e vou empreender. Mas aí a pandemia veio e mudou os planos de todo mundo, eu acho, né, naquela época. E mudou a minha história também, né? Acho que de tantas outras pessoas que a pandemia fez aí, mudou a minha história também. Aí, como o mercado se fechou para mim e eu era do exército, eu pensei, cara, eu sou do exército, tô sem mercado, vou trabalhar de segurança. Vou para a área de segurança privada. E aí eu recebi alguns convites, fui supervisor de segurança numa empresa aqui de Goiânia, trabalhando em condomínios. Aí depois eu fui trabalhar no Shopping Flamboyant, que é um shopping aqui em Goiânia, né? Não sei Sim, se você conhece. conheço, já morei. E aí eu trabalhando lá no Flamboyant, a gente faz uma integração em todos os departamentos. E aí eu fiquei um mês com os brigadistas, com os bombeiros civil, né? E aí que eu conheci a profissão de bombeiro civil. Porque eu fiquei um mês com eles, aí eu fui entendendo a rotina, fui vendo o que eles faziam, participei de alguns atendimentos com eles, e aí um atendimento que eles fizeram me chamou a atenção, né? A gente estava num domingo à tarde, e shopping lotado, lotado.
o rádio foi, tocou e falou assim, ó, um acidente na escada rolante com uma criança. E aí a gente saiu correndo para lá. E aí quando chegou lá já estava cheio de gente, um monte de curioso em cima, né? Tirando foto, Uhum. flamboyante, acidente na escada rolante. E aí eles tiveram a calma, fizeram a análise da cena, a avaliação da cena, manteve o pessoal em segurança. Pegou aquela criança, tinha sido uma menina de 7 anos, que tinha colocado o pé lá na escada rolante, levou para a sala da brigada, os pais nervosos, porque frustrados, né? Ninguém sai de casa para sofrer um acidente no shopping. E começaram a gritar, né? A gente vai processar o shopping, processar bombeiro civil, processar Deus e o mundo. E aí Meu Deus. a equipe de bombeiro civil, eles foram muito bons, né? Eu fiquei muito só olhando, né, cara? Não sabia nada, fiquei só vendo a situação, sou muito observador. E aí um bombeiro civil, ele falou assim, não, calma, papai, a gente vai resolver. Pegou a menina, colocou sentadinha, pegou o chinelinho dela e viu que não tinha acontecido nada, só sujou o pé na graxa da escada rolante. Ele foi lá, lavou o chinelinho dela, lavou o pezinho dela, colocou o chinelinho no pezinho dela. E aí o semblante dos pais daquela criança mudou, né? Então, assim, de um momento que era para ser feliz, ficou frustrado e o atendimento daqueles profissionais fez eles retornar para ter um passeio agradável de novo no dia. Então, Era isso era a diferença. diferença, né? Num atendimento que não era de grande preocupação, não tinha um risco muito grande. Mas o fato dele lavar o chinelinho, lavar o pezinho, ter se colocado no lugar daquela família, fez a diferença ali. Aí eu fui e falei assim, cara, eu vou fazer isso. Quero fazer isso aí Foi o também. cuidado, né, que eles tiveram, o zelo com a menina. Um tratamento humanizado, né? Se colocaram a empatia, né? Com aquelas pessoas. E aí eu já estava meio que frustrado na minha profissão, né? Porque eu não gostava ali meio disso aí. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. E aí aconteceu alguns dias depois um outro fato, né? Que assim, eu até falei com um colega meu, falei para ele na época, que quando eu era do Exército, a gente tinha meio que as pessoas me olhavam diferente, né? Ah, o Jânio é sargento do Exército. Então, assim, eu tinha um olhar diferente onde eu chegava, que eu falava. Diferente quando eu falava, era sou vigilante, que querendo ou não é uma profissão nobre, mas que não tem valor para as outras pessoas. Para quem é da profissão, sim. Sim. E aí eu estava na portaria um dia e passou um capitão, né? Que foi meu comandante. E aí, capitão, bom? Aí ele, ô, Jânio, você tá aí, cara? E aí ele me olhou de baixo em cima e falou assim, cara, eu nem sei o que te falar, velho. Continua estudando, não fica assim, não. E eu fiquei assim, cara, mas peraí, eu não tô mal, né? Para a realidade do Brasil naquele ano, não tava mal. Uhum. Salário razoável para a profissão, né? Numa empresa grande, eu trabalhava para o próprio Flamboyant. E aí a forma com que ele me olhou, ele falou, cara, não sei nem o que te falar. Não fica assim, não. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu não estou me valorizando, então eu caí muito, né? E aí aquele olhar me fez falar assim, cara, eu tenho que mudar e fazer uma coisa que eu tenha um reconhecimento. Eu preciso ter um reconhecimento profissional. E aí juntou esses dois fatos, né? Um que foi a alegria de ver eles trabalhando e o outro que foi um fato negativo para mim naquela época, né? Que estava fazendo uma Que coisa que se eu não tornou algo de positivo, né? algo positivo. E aí, a gente tem amigo em todo lugar, né? E aí eu peguei, liguei para um colega meu e falei, cara, você é bombeiro civil, me ensina aí para onde que eu vou, como é que faz. E aí ele me deu os primeiros caminhos ali, me falou onde é que fazia o curso, tudinho, aqui em Goiânia, e me deu a mão na profissão, né? Tanto que daí para frente, foi com ele até hoje é o cara que me socorre, né? Chama Fernando Jesus, da página Treinar para Salvar, né? Então, assim, é um cara que a humildade dele é sem tamanho, estendeu a mão para mim, por isso que eu tô aqui hoje. Jânio, e em qual ramo de atividade que você tinha vontade de empreender antes de ser bombeiro? Hoje, na época, quando eu saí de lá, olha só, quando eu fiz o seguinte, eu estava quase saindo e aí quando a gente fica muito tempo no exército, eu entrei com 19 anos. Então, na verdade, eu não sabia o que eu gostava de fazer, porque eu fiquei dos meus 12 aos 18 sonhando em ser do exército, né? E aí, Uhum. quando eu estava lá, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando a gente vai saindo do exército no último ano, a gente começa a receber alguns cursos. Faz um curso de eletricista aqui, um curso de marcenaria. Aí eu fiz um curso de marcenaria. Fiz um curso de marcenaria, aí eu fiz projeto de ambiente, fiz móveis planejados. Eu falei, cara, eu vou abrir uma marcenaria e vou trabalhar com ambientes personalizados, né? Projeto de ambiente 3D. E aí, quando veio a pandemia, não deu certo, eu fiquei com medo. Aí minha filha faz aniversário no dia 1º de março. Então foi no dia seguinte que eu saí. A gente fez o aniversário dela.
Aí foi uma mulher lá com pula-pula, montou o pula-pula em 5 minutos, foi embora e levou R$ 150 meu. Eu falei, cara, vou comprar um monte de pula-pula, piscina de bolinha, né? Vou comprar um monte de pula-pula e vou alugar. Aí eu comprei, né? 15 pula-pula, piscina de bolinha, tinha. Você comprou? É, área. Peguei todo o dinheiro que eu tinha com minha esposa e compramos um monte de pula-pula, né? Aí quando chegou no dia 28 de março, veio a pandemia. E a gente ficou cheio de pula-pula dentro de casa lá. Eu não aguento ver pula-pula na porque não tinha para E lugar, aí, né? Não tinha pra lugar. o que você fez com o pula-pula depois? A gente foi trabalhando naquela, foi se virando, né? Começamos a alugar por temporada. 3 dias paga uma diária, para ir se virando na pandemia. Cheio de criança dentro de casa, não tinha aula. Começamos a trabalhar dessa forma, foi trabalhando de acordo com o mercado foi pedindo, né? E aí foi alugando, aí depois minha esposa foi e comprou um carrinho de decoração, e aí ela foi migrando dos pula-pula para decoração, e hoje ela é decoradora, né? Olha que Então, aí legal. foi disso daí, ela se reinventou tudinho, hoje ela é decoradora, que graças a Deus está indo muito bem, ganha até mais que eu, né? Só que eu não aguento mais ver ela. Nossa, ela é empreendedora, né? Como que ela chama? Cristal. Não, ela Cristã. fez tudo. E aí, eu falava assim, larga esse negócio aí, moça, você não dá dinheiro. Não, ela não vou largar, não, tudo. E hoje foi embora, né? Então, assim, ela venceu pela persistência, né? E aí, Justamente, mas é o certo, né? venceu pela persistência. Hoje, graças a Deus, aí, de vez em quando ajudo ela, né? Quando não tem como, mas é o ramo dela mesmo. Faz personalização de balão, brinquedo, escultura de balão. Ela aprofundou e foi embora. E aí eu fui para essa área e depois eu comecei a dar aula, né, também. Ah, sim. Aqueles vídeos que você faz com bastante conteúdo chama muita atenção, que inclusive foi o que me chamou a atenção. Uhum. Porque você passa ali uma mensagem assim, você tem muita paciência para explicar, né? É, Sim, e as pessoas gostam, porque algumas pessoas que viram que você seria entrevistado, entrou lá no seu perfil e olhou, falou assim: nossa, ele tem uma paciência para explicar, e realmente os conteúdos dele é rico em informações. Eu falei, sim, você tem alguma escola, alguma coisa assim? Como que é? então, na verdade, quando eu fiz o curso, né? Quando eu fiz o curso, eu peguei e o Fernando falou assim, Jânio, vai estudando, vai estudando, vai estudando, que tem um mercado para braço de treinamento, né? Que eu vou fazendo a maquiagem aqui por enquanto que a gente vai falando aqui, né? E aí eu peguei e falei o seguinte, ele falou, vai estudando, vai estudando. Eu falei, cara, então beleza, vou estudar. Aí, nessa que eu estava estudando, a escola que eu formei, a Águia Resgate, né, da Ellen, Ah, ela é minha amiga. e aí ela falou assim, Jânio, tem um treinamento para dar lá, você quer ir? Aí era uma pessoa, um treinamento de 24 horas, né? Aí eu fui. Aí desse treinamento que tem, ela pegou e falou assim, Jânio, tem uma palestra de meia hora, você quer ir? E eu fui, eu vou na de meia hora. E aí eu comecei, ela foi me dando palestra de meia hora, de 15 minutos, de 1 hora. E aí, no ano, passou uns 2, 3 meses ali, eu credenciei com eles. Então, fui instrutor credenciado deles, né, até hoje fazendo a parte de brigada de emergência nas empresas, primeiros socorros, algumas aulas no curso de bombeiro civil, né? Então, assim, foram pessoas que foi vendo essa minha paciência, né? Eu tenho meio que uma cara de pau e eu gosto de estar falando na frente de pessoas, né? No Exército eu dava muita instrução. Então, essa parte de instrução já tinha mais uma facilidade. E aí eu só precisei adaptar com a profissão, com o conteúdo, né? Estudar o conteúdo e explicar. Eu tenho uma facilidade. Se mandar eu estudar qualquer matéria para mim falar sobre ela, se eu estudar, eu consigo transmitir conhecimento do manual para a pessoa, né? De forma simples. Que aí, Não tem timidez, né? não tem não, mas cara de pau, né? É Dá- porque muitas pessoas têm conteúdo, têm vontade de fazer vídeos, conteúdos assim na rede social e não tem coragem, porque tem timidez. Não, mas é necessidade, sabia? É necessidade. Concordo com você. Eu também não tenho vergonha, não. Eu falo que eu sou sem vergonha. Eu também desenrolo qualquer assunto, assim, não tem dificuldade, não.
Tem um colega meu que fala o seguinte, ó, você tem que saber falar 5 minutos sobre qualquer assunto. Tem que ser um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, para não passar vergonha, né? Você vai ser especialista numa área, mas tem que saber falar sobre tudo. Aí, disso daí, foi que o colega meu foi falando para mim, né? Vai estudando, vai fazendo os vídeos, me incentivou, Jânio, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo. E hoje está aí, graças a Deus, né? Aí, Você faz vídeo todos os dias ou não? hoje eu faço todos os dias, né? Faço todos os dias. Aí eu pego um assunto que está mais em alta, que o pessoal está gostando mais, às vezes a gente acerta, erra, né? Vai vendo ali o que tem no mercado, o que o pessoal vai achando bom. Tem um termômetro, né, do pessoal. E aí eu vou fazendo, né? Já tem um canal no YouTube ou não? Não, tenho não, não tem. Só do Instagram. Não sei mexer nesse trem, Nabo. Sou burro. Mas, burro. Ah, tá. Nunca fala Não, que é burro. Jamais. Deixa eu te falar. tem. Você tem que aproveitar essa oportunidade que você tem facilidade, o seu conteúdo é um conteúdo nobre, e criar o seu canal no YouTube. É muito simples. Pois é, mas é porque uma hora eu vou fazer, né? Acho que tô passando da hora, mas eu vou começar a fazer. Tem um mercado, tem poucos bombeiros civis, assim, ó. Tem uns que são bons, né? Que é, por exemplo, o Treinar para Salvar, Fernando Jesus, tem o Nicolas Acioli aí de Brasília, né? Que produz bastante conteúdo, que são eles mesmos falando, não que pega conteúdo, um vídeo de alguém e publica, né? Mas que eles produzem mesmo, né? Então, assim, tem alguns que são bons, muito bons, inclusive. Que aí, às vezes, eles são referência para mim, né? Que tô começando. Eu só tenho 2 anos de profissão, né? Então, assim, Mas assim, ó, você vai concordar comigo que são vídeos que, para nós que somos leigos no assunto, são muitas informações que fazem a diferença em nossas vidas. e eu vou Isso é além. importante. São conhecimentos que deveriam estar, inclusive, nas escolas, né? Sim, Por exemplo, concordo. quando a gente vai falar sobre primeiros socorros, hoje a gente tem uma lei federal, né, que é a Lei Lucas, né? Onde todos os professores, a equipe de colaboradores deve receber um treinamento de primeiros socorros para saber agir caso aconteça uma emergência nas escolas, públicas e particulares, como em ambientes recreativos, de festas, né? E aí tem que ter esse curso aí. Mas por que não tem hoje? Muitas escolas nem sabem que existe essa lei, né? A Lei Lucas, ela veio de um acidente que aconteceu com uma criança, que num passeio de escola, né? Estava comendo um cachorro-quente, comeu uma salsicha, engasgou e morreu devido a esse engasgo. Então, assim, Meu Deus, não sabia. isso tem uma lei, a Lei Lucas, que ela é federal, só que aí ela não tem tanta informação. Então, é necessário que tenha uma lei complementar nos municípios para estar trazendo carga horária, cronograma e uma fiscalização nesses locais, né? Inclusive, hoje eu sou instrutor também da Lei Lucas, né? Eu ministro essa aula em algumas escolas, né? Então, assim, o combate a incêndio, a parte de primeiros socorros, de combate a incêndio, prevenção de acidente, cozinha industrial, a menina que está fazendo a comida no restaurante, a dona de casa, pega fogo na panela da casa dela lá, e aí o que ela faz? Muitas vezes a gente acha assim, não, eu pego a panela e coloco embaixo da água. Só que no momento que eu pego a panela, coloco embaixo da torneira e ligo, ali eu causo uma explosão dentro da minha casa, um acidente doméstico. E a quantidade de acidente doméstico que vai acontecer em julho, porque as crianças estão tudo dentro de casa. Infelizmente, a gente não está tendo tempo de cuidar das nossas crianças, né? Corrido, e aí a escola já segurava esse tempo, agora que a gente está lá, dá o celular para o menino, não vê. E a gente sempre fala, menino caladinho é problema, É, né? é verdade. Fazendo barulho. Se ele parou de quebrar alguma coisa, opa, vou lá ver o que está acontecendo. Porque às vezes ele Vai lá ver o que está aprontando. vai ver, está aprontando. E a gente fala muito sobre o engasgo, né, em si. Oh, tem prevenção de engasgo, tem como prevenir o engasgo, né? Tem um manual da Cruz Vermelha Canadense que ela traz algumas orientações para a gente, né? Simples, como quando você estiver comendo, coma devagar e com calma. Evite falar, caminhar, pular, né? E quando for bebezinho,
na troca de alimentação, do leite para o alimento, começa com pureza. Vai dando purezinho, devagarinho. E ela vai crescendo, vai ensinando a comer sentada. Porque ela pode acontecer um engasgo. Então, são várias coisinhas pequenininhas no nosso dia a dia que acontece um acidente que pode ser evitado, né? O filhote de homem, ele tem que crescer, a gente tem que cuidar dele. Então, assim, Jane, quais são os tipos de acidentes que mais acontecem com frequência? hoje, o principal causa de morte em crianças até 4 anos é por engasgo e por afogamento. Por incrível que pareça, Nossa, né? Então, assim, começa pelo engasgo, porque criança, tudo que põe na mão, coloca na boca, né? E aí, todo brinquedinho, verdade. ele vem com a proibição lá seguinte, acima de 3 anos, não liberado, evite que dê próximo de criança. E o que a gente sempre fala? Se o objeto tiver acima de 4 centímetros, ou que ele passe dentro de um tubo de papel higiênico, né? Você não deixa na mão da criança, porque ele vai passar pelas vias aéreas, vai causar um engasgo nessa criança, né? Outra coisa que acontece também, forma de prevenir, é o afogamento, né? A gente fala assim, mas eu não tenho piscina dentro de casa, Jane. A gente se afoga com um copo d'água, né? A gente fala assim, a gente sempre fala assim, Nábila, você já se afogou? Aí a pessoa, eu já tomei água, né? Mas nem sempre é isso o afogamento, né? Quando eu bebo água, essa água vai para o meu estômago. Agora, quando eu me afogo, é porque essa água passou pelas minhas vias aéreas e foi lá para o meu pulmão. Aí eu tenho um afogamento. E esse afogamento ele é classificado em 6 graus, né? Então, não é que o afogamento, às vezes a gente pensa que o afogamento é só quando ela submergiu e ficou lá dentro. Não. O afogamento, a partir do momento que eu tenho uma aspiração do líquido não corporal, eu já classifico esse afogamento. Aí tem os graus. Grau 1, que vai ter somente tosse. Grau 2, já vai ter espuma na boca. Grau 3, vai ter muita espuma na boca e no nariz, né? Então, assim, são conhecimentos que a gente pode estar passando para as pessoas, tá salvando outras pessoas, né? Outras vidas. Existe uma cadeia de sobrevivência no afogado, que o primeiro elo dessa cadeia de sobrevivência é a prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção, eu vou falar da prevenção ativa e a prevenção reativa, né? O que é uma prevenção ativa? A prevenção ativa é quando eu tenho um bloqueio na piscina, coloco grades, quando eu estou colocando sinalização, quando eu coloco cuidado com a piscina. E uma proteção reativa, uma prevenção reativa, é aquela que a criança fica próxima de mim a não mais de 1 metro. Sempre distância de um braço. Porque se for correr, opa, dá tempo de eu pegar, né? Proteção ativa também. Você tem piscina dentro de casa, não deixa brinquedo lá dentro da piscina. Porque a criança, ela é curiosa. E ela vai querer pegar aquele brinquedo que está lá dentro. E ela não sabe que ela vai afundar. Então, no momento que ela vai pegar um Sim. brinquedo, ela afunda. E às vezes ela afunda e 1 metro da borda ela não consegue pegar. Aí eu tenho um afogamento e é uma vidinha, né? Mais um filhote de homem que a gente perde dentro de casa. E aí, menino, como é que fica a cabeça do pai e da mãe? Né? Porque a gente sempre fica naquela, eu poderia ter evitado se eu tivesse mais atenção. Então, assim, todo esse conhecimento, toda essa prevenção, ela deve ser passada para todo mundo, para a gente poder evitar esse tipo de acidente, né? Intoxicação pode acontecer muito dentro da nossa casa. Eu deixo lá um monte de produtos químicos no chão. Uhum. A criança vai beber aquilo ali. Então, eu vou deixar sempre, Queria ser tentado. então, sempre numa altura que ela não alcance. Porque ela não vai alcançar ali e não vai beber esse líquido, né? Objeto cortante, faca, eu vou colocar dentro de um pote lá, dentro de uma vasilha, se você não vai colocar dentro de uma gaveta, porque muitas vezes você não coloca arrumadinha da gaveta, você coloca dentro de um copo e deixa na pia ali. Aí você deixa com a ponta para cima. A criança curiosa, ó, bate a mão no copo, o objeto cai com a ponta para baixo. Tem uma hemorragia, tem um corte, tem uma perfuração nessa criança, né? Então, cabe a nós fazer esses tipos de prevenção. Então, é engasgo, afogamento e corte. E mais uma, né? Só Ah, para aqui.
Vou cozinhar e vou colocar o cabo da panela sempre voltado para dentro do fogão. Porque se eu pego essa panela, né? Pego essa panela com o cabo para fora, essa criança vai bater nesse cabo e a gordura vai no rostinho dela, vai uma água quente e essa criança vai sofrer uma queimadura. Então, são comportamentos que a gente tem dentro de casa que vai evitar um acidente. Jane, e o psicológico de vocês, como que fica? Perante a tanta situação triste, né? Olha, hoje a gente fala o seguinte, que tem que estar sempre com a cabeça boa, né? Chega um tempo que a gente acaba entendendo que perde um pouco o lado sentimental, né? Dependendo da ocorrência que você tem ali sob estresse. O bombeiro civil hoje ele não tem tantas ocorrências graves, né? E assim, eu nunca peguei uma tão grave. Vou falar por mim, né? Porque no meu posto de serviço eu trabalho hoje na Oi, né? Que é um posto de serviço tranquilo. O que que a gente tem aqui hoje? Muita crise de ansiedade. Hoje eu tenho muita síndrome do pânico, queda por causa de algumas construções. Então, o psicológico da gente tem que estar o seguinte: eu fiz de tudo para ajudar? Fiz. Estou com a consciência tranquila. Agora, quando eu não me preparo, quando eu chego lá e poxa, eu poderia ter evitado, aí eu acho que o profissional ele vai sofrer mais. Então, assim, uma das formas da gente não sofrer tão psicologicamente por não ter ajudado é estar preparado Sim, o tempo com todo. certeza. E aí é estudo, né? Estudo, parte física, intelectual, o ambiente que a gente vai estar também. Então, eu acredito que seja isso, viu, Nádia? Já teve algum momento na sua profissão que você teve vontade de desistir? De desistir? Sim. Uai. Às vezes o salário dá vontade de desistir, Nádia. O salário é ruim? O salário às vezes faz a gente pensar em desistir. Tá? Olha aqui, ó. Estou fazendo aqui, tá? Ó, passei a massinha, que vai ser uma hemorragia, tá? Aí, eu pego e o salário da gente, porque é o seguinte, aqui em Goiânia, o Bombeiro Civil não tem um sindicato, né? A nossa realidade é a seguinte, é bom ver o Jânio fazendo os videozinhos, é bacana, tá? Mas eu tenho que ser bastante sincero. A gente não tem um sindicato, não tem uma frente para estar defendendo o Bombeiro Civil hoje, né? O mercado de trabalho, ele acaba sendo restrito. Por quê? Porque não tem uma fiscalização nos locais que deveria ter esse profissional. A gente tem, por exemplo, vários shoppings, prédios, comerciais, tem hospitais, clínicas, que deveria ter esse profissional, o bombeiro civil. Porque a gente fica ali, a gente fala o seguinte, mas o bombeiro civil quase não trabalha. A gente está aqui para não ter que trabalhar. A gente está aqui na prevenção, fazendo Sim, melhor que não trabalhe. trabalho. Então, o tempo todo a gente está na prevenção, prevenindo um acidente, fazendo a fiscalização das sinalizações, verificando os extintores, equipamento Das portátil, empresas, né? equipamento fixo, né? Então, tá o tempo todo conversando com o colaborador para ver se ele está bem. Então, a gente vai trabalhar nessa prevenção. E é caro. O bombeiro civil hoje não é barato você ter um na sua empresa. A gente sabe disso, né? E aí cabe quem? A nós, bombeiro civil, mostrar a nossa importância. E como que a gente mostra a nossa importância? Nos preparando, né? E mostrando com informação, sem briga. Porque a gente não tem que estar brigando. A gente tem que mostrar para o empresário, do empreendimento, que A é melhor necessidade. a gente estar lá e Deus o livre acontecer como aconteceu no supermercado aqui no ano passado, de pegar fogo e perder o mercado todinho, né? Pegou fogo no mercado aqui no centro de Goiânia. E aí a gente sempre fala, pegou fogo no mercado lá, Jane. E aí, quando a gente vai dar um curso de brigada, a gente fala o seguinte para as pessoas. Não tem o pensamento pequeno, não, o cérebro pequeno, porque do mercado ali alimenta mais de 100 famílias. Uhum. Mais de 100 famílias sendo alimentadas no mercado daquele ali. E aí tem
curto-circuito no depósito, que ninguém soube agir no princípio do incêndio, não tinha um profissional capacitado para estar agindo ali na hora. Esse fogo cresceu, destruiu o mercado. Quando destruiu esse mercado, 100 famílias ficaram sem serviço. Porque a empresa ela não tem condição de manter 100 colaboradores parados. Ah, Mas já não tem seguro. houve algum óbito ou não? Não, não teve nenhum óbito, só perdeu o material, né? Aí as pessoas, não, mas o mercado tem seguro, é grande, é famoso. Sim, mas o seguro ele vai demorar pelo menos 90 dias para pagar, né? E durante esses 90 dias, alguma parte desses colaboradores, se tiver férias vencidas, vai pegar a férias vencida. Depois, acabou. Aí é um investimento maior que o mercado tem que fazer, com seguro, com reinauguração, com tentar se levantar nessa crise que a gente está tendo. Se tivesse um bombeiro civil lá, poderia ter sido evitado isso? Poderia, com certeza. Evitado. Aí a gente fala, não, mas é só no incêndio. Não é só no incêndio. Quantas colaboradoras gestantes tem trabalhando hoje num empreendimento grande? E Muito, se essa né? passa mal lá, quem atende ela? Um bombeiro civil vai estar atendendo ela. Quando tem um desmaio, uma crise convulsiva, né? Uma parada cardiorrespiratória, agindo rapidamente, a gente salva a vida dessa pessoa. Mas as pessoas estão preocupadas no gasto. Não, mas é Com dinheiro. civil lá. E, cara, mais caro, que não tem dinheiro no mundo que paga, é a vida de uma pessoa. Sim, com certeza. Então, esse profissional ele pode estar nesses locais com divulgação, por exemplo, a sua live, seu público, né? Que vem e vou fazer uma live com o Jânio, um careca lá de Goiânia. Sei nem quem que é o cara. Vamos lá falar com o menino lá, né? Põe fogo nos trem e vamos lá falar com ele. E olha, Mas é assim mesmo, despertar a curiosidade das pessoas. isso. E aí as pessoas, outras pessoas vão vir. Aí eu falo o seguinte para os meninos que estão começando agora. Cara, é difícil o mercado de trabalho? Como qualquer um, né? Como qualquer um. O salário é o melhor do mundo? Não. Mas você consegue dobrar o salário. Trabalhando em mais de um serviço, fazendo uma diária ler. Você consegue, com conhecimento, pagar uma faculdade, pagar um curso. Porque, por exemplo, a nossa escala de serviço não é ruim, né? A gente trabalha 36 semanais, né? Então, Sim. eu trabalho essa semana, trabalho domingo, terça, quinta. Eu só volto a trabalhar na segunda-feira, porque eu folgo sexta, sábado, domingo. Então, são 3 finais Bom, de semana. É um plantão, é uma carga horária excelente, né? O salário, se você comparar com o Brasil hoje, né? A gente ganha ali o que uma pessoa formada hoje na faculdade de 4 anos ganha. A gente ganha quase o mesmo tanto que um enfermeiro que estudou 5 anos. Então, é não é tão ruim, ruim. é ruim às vezes pela gestão que a gente faz, mas em comparado com o nosso país, é muito bom. E eu vou falar para você, só pensei em desistir é porque a gente é ingrato, viu? Querendo ou não, a gente é ingrato, né? Você sabe, velho. Às vezes a gente, não, tá. Pois é, então você pode ganhar dinheiro com seus conteúdos, que aí você se inscrevendo no YouTube, você também consegue ser monetizado. Tem que fazer, não tem? Tem, eu incentivo a fazer. Né? E aí, Qual a situação assim que mais te comoveu no decorrer da sua profissão? o que mais me comove É é. uma situação assim que te marcou. Olha, uma vez uma menina aqui, na verdade, assim, trabalhando na área, eu vou falar 2 situações, né? Uma como instrutor e outra como trabalhando. Eu atendi uma menina aqui que ela estava sorrindo para todo mundo o dia todo. O dia todinho, tranquila, conversando. E quando deu mais ou menos 4h30 da tarde, ela se trancou no banheiro e tentou um suicídio, né? E Meu Deus. aí a gente foi lá para fazer o atendimento, para ver o que tinha acontecido. E como que a gente age numa situação dessa, né? Como que é o nosso psicológico? Porque uma palavra pode salvar, uma palavra pode terminar de acontecer aquilo ali. Com E certeza. então, assim,
é uma coisa que mexe muito comigo, é o estado emocional das pessoas, né? Quando acontece uma fratura exposta, a gente sabe que se a gente fizer a estabilização corretinha, ele vai lá para o ouro, coloca 2 pinos e vai voltar ao normal, vai voltar a andar com fisioterapia. Agora, quando a cabeça tá ruim e você passa por uma situação, poxa, eu vou desligar minha vida, nisso aí mexeu comigo. E aí a gente foi lá, conversei com ela, conversei, entendi qual que era o problema. E a vida é totalmente estruturada, né? Totalmente estruturada. E aí a gente vai conversando com elas e a gente começa a mostrar que não é o final, que pode reverter essa situação. Não, peraí, tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. É igual a tartaruga, vai devagar, mas vai, e vive 100 anos. Agora, se acelerar demais, né, antecipar muito o futuro, você vai entrar numa crise de ansiedade. Se você trazer muito o passado, entra numa depressão. E excesso de hoje preocupa. Então, assim, aí eu fui conversando com ela e graças a Deus ela desistiu dali. E hoje eu tenho certeza que ela está bem, porque não tivemos mais notícia ruim chega, né? E aí mexeu muito comigo isso. E uma outra situação, eu estava dando aula de brigada de emergência, né? E era um treinamento de 24 horas. E nesse treinamento de 24 horas, né, a gente fica 3 dias com a pessoa, então a gente acaba conhecendo o comportamento dela, certo? E com Uhum. ela ali, todo dia ela estava bem, só que no momento do lanche, ela chorava. Ia lá pro final chorava. Ué. Chorou no primeiro dia, eu não quis entrar no assunto, não. Eu falei assim, não sei, não vou me intrometer agora, não. No segundo dia também, no terceiro dia, eu fui conversar com ela. Eu falei, o que que foi? Ela falou, não, Gênia, porque é o seguinte, e o lanche lá era bom, viu? Iogurte, bolo, tudo. É porque eu tô comendo o lanche aqui e eu sei que quando eu chegar em casa, meus filhos não têm o que comer. E eu tô Nossa. doidinho. E toda vez que eu como aqui, eu fico pensando neles, porque eles podiam estar comendo um iogurte, podiam estar comendo uma bolacha. E Nossa, aí, isso é triste. não, eu tenho filha, moça, aquilo despedaçou comigo, arrebentou. Aí eu peguei, fui lá no povo, lá eu sou cara de pau. É o seguinte, o professor hoje está passando fome, vou levar o lanche tudinho para mim. Vocês não vai para comer, não. Vai ficar que vocês estão pagando pouco, o professor vai levar o lanche. Aí eu fui lá, coloquei dentro da mochila e no final fui lá e entreguei para ela, sabe? Então, assim, a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado. A gente já Sim. conhece, né? E não, ela tá tudo bem, tá sorrindo. Mas como é que tá a vida dela lá na intimidade? Ela tá bem de verdade? A aparência engana muito, né? Nossa, demais da conta. Pessoas têm mania de julgar. Nós temos essa mania de julgar pela aparência. Ah, a pessoa tá sorrindo, tá bonita, ah, ela tá feliz, tá bem. E não é por aí. Esconde a verdade, né? Eu vejo isso muito no programa social que eu faço com as mulheres carentes do clube, das mulheres empoderadas. É muita mulher aí na beira de suicídio. Você olha para elas assim, você não fala nunca. Não aparenta de forma alguma. E o E pior, aí, uma palavra de conforto que você dá, você transforma a vida daquela pessoa. isso, e o pior é o seguinte, a gente é muito bom para tratar os outros, mas os de casa nós é ruim, não é? Assim, para dar uma palavra Eu não da amiga. sei, não. Nossa, Primeiro, mas assim, que para mim fica difícil eu falar, porque eu moro sozinha aqui em Cristalina. ah, A minha família toda mora em Catalão, né? Então, quando eu vejo a minha família, eu tô com saudade. tá. Falo no telefone todo dia, mas não brigo. Aí, assim, porque a gente tem aquela maneira de falar assim, não, mas sua vida é tão boa. A gente julga a vida das pessoas sem nem saber como é que é. Olha o sol, tá tão lindo. Por que É, que você tá... mas assim, eu acredito muito, Jânio, Hum, que nós temos que acordar todo dia e olhar para o céu, realmente agradecer pelo sol, pela vida, por tudo, porque tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo, e nós temos que profetizarmos coisas boas, coisas positivas. claro, porque vai saber, né? Tem que ser grato. Nossa, quando eu era vigilante, eu vou falar pra você. Pensa no... Todo dia eu saía de casa reclamando pra minha esposa. Não aguento mais trabalhar nesse trem aqui, não, moço. Mas foi de lá que eu conheci a profissão de bombeiro civil. Hoje, foi um processo, né? O Fernando fala assim, gente, salvei sua vida, hein, moço? Não é que... sabe? E ele tá aí na live, o Fernando ou não? Nossa, meu Deus. Aqui,
É uma maquiagem que a gente utiliza, né, com os alunos, para aprender na prática, né? Quanto mais real, mais fácil deles aprender. Então, Sim, com eu certeza. faço também, tem E algum... ficou bem real, hein? Ficou? Muito real. Demais, muito mesmo. E aí a gente vai fazendo, então assim, tem que se virar nos 30, né? E você tem amor pela sua profissão, né? Gosta Uai, muito. eu gosto do que eu faço, né? Fica aparecendo em live aí agora. É, tá chique, hein? Pois é, e você tem o pessoal aí que você poderia criar suas lives entre vocês, sabia? É, tem um. É porque assim, eu tô começando agora, mas tem um pessoal que faz. Eu acompanho muito, né? Assim, hoje eu não. Por exemplo, você me viu hoje, né? Outras pessoas vão me ver também. Mas tem alguns outros que já fazem isso daí. E eu vou fazer também, né? A gente tá caminhando aí. Tem. Eu comecei a postar vídeo em março, né? Você me viu já bem no iníciozinho. Tem Foi, eu te vi quando eu fui receber uma premiação em Goiânia junto com a Ellen. Ah, sim. Aí foi lá, a Ellen hoje Foi em março, foi justamente em março. foi no Mulheres Empreendedoras. Foi, lá do Breno Alves, isso Ah, mesmo. isso daí. E, inclusive, eu devo estar indo a Goiânia não sei se julho agora vai dar tempo, mas o máximo até agosto, que eu vou gravar um programa aí. É. E eu quero combinar um podcast com a Ellen e de repente você participe e indica algum amigo seu também, porque o podcast geralmente são 4 pessoas, né? Uhum. E aí nós faremos aí de Goiânia mesmo. Eu levo todo o meu equipamento e nós fazemos aí, fica legal. Nossa, cachorro demais, velho. É, a Águia Resgate hoje ajuda muita gente, né? Como me ajudou, forma muitos profissionais bons, né? Porque assim, não Sim. é fazendo propaganda, não, que eu não ganho, não, mas eu tenho que ser grato à escola mesmo, né? Aos instrutores lá. Então, assim, hoje eu indico, não sei nem se eu posso estar indicando aí, né? Pode falar, pode ficar à vontade. Mas hoje em Goiânia, para fazer um curso de bombeiro civil, né? É na Águia Resgate. Tem outras escolas que têm bons profissionais, mas não como a Águia Resgate. Porque Mas ela é bem atuante e não é porque eu tenho amizade com a Ellen, mas assim, quando você pesquisa, que você vai olhar, ela é realmente a escola que tem referência, né? porque assim, ó, eles estão no imposto, né? Emprega o aluno. Não estou dizendo que o aluno vai sair de lá empregado, não. Mas eu terminei o curso no domingo e na terça-feira eu estava trabalhando. Olha que Então, bom, assim, hein? tem outros que acontece isso também. Tem outros que não se adaptam. E tem outros que estão em Mas, evento, em direto. mas também isso aí vai de cada um, né? Claro, o curso em si ele não faz milagre, né? Tem a nossa parte. A pessoa tem que dar o melhor dela. Isso. 90%, 99% Deus, 0,5% a escola e 0,5% eu. Por que 90% Deus? 90%, porque não adianta Deus fazer 99% se eu não fizer o meu 1%. É, não vai fazer um milagre, né? Não, eu não ia, vai até, né? Se Deus for fazer tudo por nós, aí para que a gente está aqui na Terra? E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar um bombeiro, sabia? É, E depois que eu comecei a ver os seus vídeos, eu falei assim: nossa, isso aqui são coisas que as pessoas precisam saber. São informações básicas da nossa rotina, do dia a dia, que ajuda muito. claro. Você vai ver, por exemplo, a quantidade de acidente, né, que acontece. E isso, dentro de empresa também, é o conhecimento que é para estar para todos, né? E a gente, por exemplo, o bombeiro civil hoje, né, falando assim da minha profissão, às vezes a gente não tem nenhum reconhecimento, nem às vezes da própria instituição bombeiro militar, sabe? Porque, por exemplo, tem as normas, eles que fiscalizam a gente, né? Então, assim, não sei se é porque eles não veem, não sei qual é o motivo, porque eu estou pouco nessa área.
Mas, por exemplo, tem as normas técnicas que obriga a gente a estar trabalhando, que às vezes a gente não recebe nem o nosso nome de bombeiro civil. Eles colocam a gente como brigadista. E quando coloca como brigadista, olha só para você ver, tanto que legislação atrapalha e ajuda. Como eles colocam lá brigadista na legislação, não coloca o nome bombeiro civil, as empresas misturam o bombeiro civil com aquele colaborador que recebe um treinamento de 8 horas, que é brigadista também dentro da empresa. E ela fala o seguinte, não, mas a norma técnica fala que é brigadista, então eu tenho um brigadista. Então, se eu mudasse só um nomezinho assim, ó, vou colocar bombeiro civil na norma técnica, as empresas já iam ver, opa, eu tenho que colocar um bombeiro civil e não um brigadista. A falta de informação, né? Atrapalha um pouco. Atrapalha. Por isso que eu tô falando também que seus conteúdos são muito importantes, que você continue cada dia Não, mais. não, vamos continuar, não para mais não. Agora vamos até o final, né? Pegou o jeito, né, para fazer? Tem que continuar, tem que dar seguimento. E o medo que eu tava aqui para falar nessa live? Sério? Mas você não tem medo de falar? Por que você tava com medo? Vai, a gente treme, né? Tava com a mão tremendo aqui, menino. Jânio, e a nossa live passou rapidinho, olha só, nem vimos o tempo passar. Eu quero ter a oportunidade de marcar uma outra live com você para que você dê só dicas importantes Certo. do dia a dia para as donas de casa. As donas de casa. Isso, você já vai preparando o material. A agenda de julho já está fechada? Já? Amanhã eu vou te mandar a agenda disponível de agosto. E aí nós já Tá. vamos fazer uma outra live em agosto. Isso aí é independente do podcast que nós vamos fazer em Goiânia. Não, pode deixar que a gente vai fazer. Vamos finalizar, é? Vamos finalizar. É porque já passou o tempo aqui, ó, já estamos fechando 47 minutos. Mas como eu tenho muitas seguidoras que são mães, donas de casa, muitas pessoas estão aqui ao vivo conosco, mas também vai ficar disponível tanto na minha rede social quanto na sua. É. Muitas assistirão ainda. Não, não, vamos fazer Então, vários. eu quero aproveitar essa oportunidade dessas mulheres seguidoras e fazer mais uma live com você, com dicas importantes para as mães e as donas de casa. Então, vou dar uma dica agora, então. Olha só. Ótimo. Quando você, dona de casa, vai cozinhar, né? Vai fritar alguma coisa e a panela pegar fogo, não jogue embaixo da pia. Você vai pegar um pano úmido, certo? Vai tirar o excesso e você vai colocar na frente do rosto, protegendo o rosto para não queimar os seus cílios de R$ 300. Tá bom? Então, olha só, vai. Vai todo A Marinho, Cílio, R$ 300. para não estragar esses cílios caros. Então, o que você vai fazer? Vai colocar na frente do rosto e vai colocar em cima daquela panela que tá pegando fogo, tá? Para abafar o fogo e não espalhar, tá? É só lembrar da amiga fofoqueira que chega em você sorrindo e fala assim, abafa. Essa foi ótima. Pensa desse jeitinho. Lembra da sua amiga que fala, amiga, abafa, e você vai pegar um pano e vai abafar esse fogo. Não coloque embaixo da torneira. Tá certo, ótima dica. E aí, Quero agradecer a você, viu, por ter aceito o convite. Amanhã nós já vamos marcar a nossa próxima live. tá. Aí você já vai organizar suas dicas. E agradecer a todos que participaram aqui conosco. Pode ir falando. Gente, mas isso aí é um fogo de verdade, né? Não. Agora explica. Hã? Isso aí é Na mágica. próxima live eu vou explicar. Ó, tem a minha bolinha aqui, tá? E meu isqueiro. E aqui eu posso manusear ele. Mas se eu tiver o conhecimento para trabalhar com fogo. Meu Deus, tá vendo? Olha aí, Sônia. Acabou de entrar, você viu aí? E aí, Jânio, deixa uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo e que nos assistirão ainda.
Tá bom. Deu uma travada? Tá tudo certo? Tá tudo certo, eu tô falando para você deixar uma mensagem. Então, assim, ó, primeiro agradecer, né, a Deus que vem dando as oportunidades pra gente, né? É, tenham cuidado com os filhos de vocês nas férias. Fica de olho, evita um acidente, tá? Criança calada é perigoso e que vocês possam estar debaixo das mãos de Deus, né? Que Deus possa Amém. estar abençoando, poder ir, poder voltar e sempre em segurança. E muito obrigado a cada um, né, Nábila, de verdade, muito obrigado e estou aqui à disposição, né? Continua seguindo esse careca, que eu tenho muitas dicas para vocês. Certeza, eu vejo seus vídeos toda semana. E eu quero pedir também, né, para que as pessoas tenham consciência e pedir para abençoar a vida de cada um de vocês, que são salva-vidas, né? São os nossos heróis. Uma profissão Isso, que deveria ser muito mais valorizada do que é. Falta reconhecimento e falta muita valorização. Que as pessoas tenham a consciência dessa importância, do quanto vocês são importantes. obrigado. Te agradeço, viu, pela oportunidade e também deixar o convite para qualquer colega seu que quiser fazer uma live, pode ficar à vontade, pode mandar mensagem, serão bem-vindos, homens, mulheres, bombeiros. Estou à disposição também. Excelente. Eu vou indicar mulheres bombeiras aí, que vai estar caminhando com você também. Pode indicar, viu? Muito obrigada mesmo. E amanhã eu já entro em contato com você para marcar nossa próxima live. Tamo junto. Um beijão aí, pessoal. Fica com Deus.